Olá, meus queridos. Faz tempo, né? Vamos fazer uma live a respeito, essa transmissão a respeito dos desdobramentos de meu último livro. Então, veja, eu estou fazendo um desdobramento, porque quando eu escrevi esse livro aqui, tá? Esse último livro, Terapia dos Cristais Radiônicos, Psicologia, Zonde e Acupuntura no século XXI, eu não imaginava os desdobramentos que viriam logo a seguir. Então, é isso que eu quero comentar com vocês. Por vezes, alguns veem meus trabalhos aí e pensam que eu posso estar me desligando, porque eu não tenho comentado muito sobre o cristal radiônico, mas está tudo ligado a ele, tá? Deixo bem claro que o meu trabalho está todo ele fixado em cima disso aqui. Porque se eu tenho escrevido e pesquisado, é por conta do que eu venho observando dos efeitos terapêuticos dos cristais radiônicos. Então, quando eu me refiro a esse livro, aqui, o próprio nome já fala, Terapia dos Cristais Radiônicos. Quando eu criei o cristal radiônico, eu fiz para pesquisar a energia que eles contêm, né? Que raio, né? O que estava acontecendo aqui? Que mistério existe nessas bolinhas programadas por via radiônica? Às vezes, quem não ouve a primeira vez a palavra radiônica, que rádio está ligado a uma possibilidade de radiação. Não, não é nada de radiação. Para quem ainda não sabe, radiônica foi um termo que surgiu na década de 20, pelas mãos do Dr. Albert Abrams, que descobriu uma forma de interferir à distância, fazer curas à distância através de equipamentos elétricos na época. E como em 1920 estava em voga as transmissões de rádio, imagina, em 1920, você ligar uma caixinha de madeira na tomada eletricamente, ligar e escutar alguém falando a milhares de quilômetros de você. Isso foi uma revolução para a época. Então, o termo rádio, em 1920, foi o termo mais top, digamos assim, da época. Então, em homenagem à radiônica, o a rádio, né? O Dr. Albert Abrams, nessa possibilidade de interferir na saúde das pessoas à distância, ele criou o que a gente chama de técnica radiônica. Entende? Por isso que esses cristais são denominados radiônicos, porque eu, como pesquisador, descobri como criar essas máquinas radiônicas há muito tempo atrás, e a partir do momento que eu as criei, eu experimentei, depois de um tempo, fazendo curas à distância, adquiri experiência, tanto que publiquei o livro Acupuntura Tracional via Radiônica, que é esse aqui, ó. A Acupuntura Tracional via Radiônica, que está esgotado, não pretendo publicá-lo mais, tá? A partir dessa experiência clínica de trabalhar com radiônica, que eu me envolvi com a possibilidade de programar essas bolinhas de vidro com o que eu já acumulei de conhecimentos das meditações taoístas e outras coisinhas mais.
Daí, então, é que surgiram os cristais radiônicos em 2008. E, a partir de então, admirado com os resultados e espalhando isso para todo mundo, a gente foi procurando entender o que eles continham. E, no afã de organizar minhas ideias, foi que eu fui escrevendo livros. Escrevi o livro A Terapia do Bem, denominei os efeitos dos cristais radiônicos como terapia do bem, tá? Que é o melhor nome que expressa os objetivos sociais da filosofia, da cultura chinesa, e visa apenas fazer o bem. E aí fui reescrevendo, escrevi Conceito da Terapia do Bem, Educação da Mente, fiz 3 no SEATA, fiz 3 jornadas da Terapia do Bem, depois se encerrou esse ciclo, e após fazer essas 3 jornadas da Terapia do Bem lá, inclusive a última jornada estava relacionada a esse último livro, Educação da Mente, foi quando eu escrevi este livro. Eu costumo dizer, curiosamente, os antigos sempre falam, que cada livro funciona como uma semente na mente da gente, abrindo um portal. E este último livro, que curiosamente eu imaginava que já tinha encerrado o meu trabalho, que praticamente já estava delineado, consegui registrar em papel tudo que eu estava imaginando. Muito feliz por isso. Foi uma longa jornada, né? Eu não imaginava os portais que esse trabalho me abriria, tá? E foi extraordinário observar o que aconteceu. Veja que eu publiquei esse último livro em 2009. E olha, garanto a vocês uma coisa: quando eu escrevo algum trabalho, faço alguma coisa, eu dou de mim o melhor que eu posso. Eu procuro esgotar dentro de mim todas as possibilidades de não deixar ter escapado nada, nada do que tenha compreendido até então. Eu procuro registrar, escolher palavras cada vez melhores, procurar eliminar frases repetidas, ideias vazias. Em resumo, eu procuro respeitar vocês como leitores, visto que a gente tem que respeitar a inteligência de vocês. Bem, na época eu imaginei que estava com tudo na mão, não precisava mais nada. Bom, mas era assim que eu me sentia. Eu estava muito feliz em ter conseguido registrar no papel o melhor que eu podia na época. Havia, obviamente, muitas dúvidas, porque quando a gente começa a escrever materiais, a gente vai juntando informações aqui, informações de lá, vai observando que escreveram de cá, escreveram de lá, registrando conexões novas e assim, respeitando o conhecimento antigo. E aí, de repente, quando você deixa a sua mente em repouso, em sossego, parece que vem uma enxurrada de novas informações que mobilizam você a trabalhar e pesquisar conexões nunca antes feitas. Foi nesse contexto que eu me lembro, porque, veja, é interessante que, para vocês terem uma ideia como a mente da gente funciona, que o meu trabalho ele se baseia basicamente na conexão do céu anterior e do céu posterior da cultura chinesa. Tá? Eu tenho falado isso para vocês, aliás, eu tenho vários vídeos aqui, mas é interessante, se você está aqui até agora e começou a achar interessante esse bate-papo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like para receber novas notificações, porque periodicamente eu estou publicando alguns vídeos orientando vocês do que a gente está desenvolvendo para cá.
Mas voltando aqui ao caso das buscas de novas informações, antes de publicar esse livro, no período que eu estava publicando esse livro, tornando isso uma realidade, eu vou até abrir aqui para vocês terem uma ideia. Esse livro aqui, eu falo que meus livros, inclusive, eles representam a minha busca pelo conhecimento, tá? Mas se vocês pegarem aqui, deixa eu pegar aqui um livro, vou mostrar para vocês alguma coisinha. Vocês vão observar nesse livro que ele é todo construído em diálogos, que a gente começa a falar sobre a função do ego. Ora, para pensar. O nosso ego praticamente é o elemento principal. É ele que nos permite ter a consciência, é ele que nos permite estar aqui conversando um com o outro, raciocinando. É ele que funciona como uma balança que fica, fica equilibrando os nossos impulsos inconscientes com a vida real, entende? Nós temos desejos, nós temos realidades, então a gente fica ponderando entre o inconsciente e o consciente. Então, o ego representa a nossa consciência, o que nos torna vivos, raciocinando, pensando e tudo mais, né? Então, a gente tem que começar. Eu comecei o trabalho falando sobre o ego, né? Tanto está aqui, a função do ego, colocando ele como uma balança. Aí eu vou prosseguindo. Mas veja que o meu conhecimento sobre o psiquismo na época, ele era bem limitado perto do que ele é hoje, tá? Perdoem aqui um engenheiro que se envolve com esses trabalhos de psicologia, com esses conceitos de psicologia, que são coisas que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, tá? Então, nesse meio tempo, veja que esse livro foi publicado em 2009, daí eu comecei a me enfronhar melhor sobre as questões psicológicas, é que a gente evoluiu bem o conceito de ego, visto que se você pesquisar sobre o conceito de ego em Freud, em Jung, e em Zonde, você vai ver interpretações muito ricas e complementares, entende? Mas tudo começou praticamente, vamos dizer assim, por Freud. Então, veja que a importância do ego é muito importante, né? Que é ele que nos permite, inclusive, estar aqui estudando. Agora, existem influências metafísicas, né? Você não pode pensar só no aspecto físico. E é aqui que, então, a gente entra na questão da cultura chinesa. É aqui que a gente fala dos trigamas do céu anterior e do céu posterior. E, inclusive, comecei a construir aqui nesse livro um ensaio sobre a história dos trigamas do céu anterior e céu posterior, inclusive mostrando sobre como o céu anterior e o céu posterior geram a vida humana, tá? Desde os seus primeiros momentos da concepção. E como isso tudo está conectado, tá? Com os vasos maravilhosos, meridianos e tudo mais, né? E aí, veja bem, quando nós nascemos, né, o nascimento do id. O que eu quero dizer com isso? Nós nascemos, segundo Freud, como id. O bebê recém-nascido, ele não tem um ego. O ego ele só surge quando esse bebê se percebe como um ser diferenciado de sua mãe. Antes disso, o que se manifesta nele é o id, com seus instintos pulsionais de Eros e Thanatos, tá? Que são funções biológicas do nosso inconsciente. Então, a partir do momento que nasce o id,
né? Se você pegar, você tem que começar a observar essa questão do id em cima do quê? Visto que a gente está conectando isso com a cultura trigramática da medicina chinesa. Então, onde que a nossa mente entra nessa cultura trigramática? Nos 5 elementos? Isso é muito pobre. Porque os 5 elementos surgiram dos trigramas. É isso que eu estou deixando claro aqui para vocês, que a gente tem que avançar nessa questão. Então, veja que... E assim a gente vai trabalhando, tá? Mas aí veja que tem aqui, nesse trabalho, tem um buraco, que na época eu não tinha esse conhecimento. E buscando entender um pouquinho mais essa conexão do céu anterior ao céu posterior, que é uma história muito truncada, se vocês procurarem na literatura especializada da medicina chinesa, vocês vão encontrar muito pouco material. O material que a gente tem mais avançado, vocês encontram no livro I Ching. Então, eu me reportei ao Dr. Wu com as minhas questões, e aí, então, ele começou a me ajudar nesse contexto, mas não conseguiu trazer nada que me importasse em si. Mas o importante é que eu despertei ele para a importância dos trigramas. Tá? Veja que eu estou me reportando aqui uma conversa que eu tive com ele, em que ele nem imaginava na sua cabeça estar fazendo o que está fazendo hoje com os trigramas na escola. Então, pode-se dizer que eu joguei a semente e que ele inteligentemente buscou e materializou numa coisa incrível que está se acontecendo ultimamente lá dentro do Seattle, em cima dessa cultura trigramática. E foi somente em 2020 que o Dr. Wu, gentilmente, provavelmente sem saber do que se tratava, acho que é curioso saber como os materiais vêm, né? Ele me presenteou com um arquivo em espanhol que tinha uma análise dos 8 trigramas em cima da medicina chinesa. E quando eu bati o olho naquele desenho, eu compreendi o caminho que me levaria a compreender como os chineses construíram a história dos trigramas ao longo dos milênios. E para isso eu fiquei 1 ano e meio aqui quebrando a cabeça, porque veja bem, essa conexão dos trigramas com que eu vi nesse material conectava os vasos maravilhosos e os meridianos totalmente ali nos trigramas do céu anterior. Agora, é uma coisa, a cultura chinesa é uma coisa integrativa, então eu fui mapeando para ver se não tinha furos. Por isso que eu demorei 1 ano e meio para fazer esse trabalho. E foi muito rica essa informação, porque a gente realmente viu toda a história construída ali. Eu consegui rever essa história e mapear essa história para a gente, para mim, passar para vocês, entenderem onde os trigramas entram no dualismo trigramático da cultura chinesa, representando o dualismo da mente, construído por Platão e posteriormente por Descartes. Porque, veja, no estudo do psiquismo humano, nós temos um corpo físico e temos uma mente. A mente, ela é uma coisa metafísica. O corpo é físico. O seu cérebro, você pode dividir em várias partes a sua mente. Se você tentar pegar a sua mente no cérebro, você não pega. O cérebro é o veículo onde a mente se manifesta. Então, por conta desse contexto dualista
do psiquismo humano, é complexo entender o que é o psiquismo humano. Porque nós temos uma interferência física no psiquismo, mas também temos uma interferência metafísica no psiquismo humano. Algo que o Jung avançou bastante. Então, veja, foi justamente construindo a história desse dualismo da cultura chinesa, entendendo como os trigramas foram construídos ao longo dos milhares de anos, explicando como os trigramas criaram o nosso corpo, inclusive corpo físico, mas dentro de um contexto dualista, e a medicina chinesa tem esse conceito dualista, mas veja, todo ele codificado de uma forma oriental, que inclusive originou toda a medicina chinesa, todas as leis de acupuntura, tudo que existe está contido nesse dualismo trigramático da cultura chinesa. E aí você tem todo um conhecimento de psicologia ocidental, iniciado pelo mapeamento do Freud, onde o Jung bebeu dessa água e o Dr. Zonde também bebeu dessa água, mas que viram limitações e expandiram esse conhecimento segundo suas compreensões, onde o Jung se encaixa com precisão absoluta para explicar o dualismo trigramático da cultura chinesa. Mas se você utilizasse apenas do Jung para isso, fica uma coisa muito... faltando alguma coisa. E aí que entra o Zonde. Porque o Zonde contém um gancho, é um assunto que eu já venho pesquisando praticamente 10 anos. 10 anos, gente, pesquisando. 10 anos que eu peguei no breu ali, porque eu conheci o Zonde em 1992. Mas eu não consegui conectar o Zonde da cultura chinesa, porque faltava justamente esse conhecimento trigramático que nenhuma escola de acupuntura ensina. A não ser o Seattle que começou a fazer isso aí a partir de agora. Mas ainda eles estão engatinhando, eles ainda não conectaram as coisas como tem que ser conhecido, né? Porque normalmente o aluno quer uma coisa prática. Ah, usa o trigrama para curar aqui e tal. Eles querem isso, eles não querem entender filosofia. Bem, o que eu quero dizer é que a gente conseguiu aqui construir esse raciocínio para vocês. E não só isso. Você sabe o que é isso aqui, ó? Você sabe o que é isso aqui, ó? Ligaram a impressora aqui. Há muito tempo atrás, minha mulher resolveu imprimir um arquivo aqui e deu um rolo só aqui. Há muito tempo atrás, é curioso que olha como o universo ele é sincrônico. Eu, quando me formei em acupuntura, imagina, um engenheiro eletrônico largando uma profissão universitária para se envolver num mergulho cego no aprendizado de acupuntura para sobreviver disso, largando uma profissão universitária. Tem que ser doido mesmo. Bom, eu acho que já fiquei louco, já saí, já voltei. Bom, o importante é que eu não quero nem saber. Estou aqui, estou feliz, estou fazendo aquilo que eu gosto. Bom. E é interessante que no curso de acupuntura da ABA, eu aprendi sobre diagnóstico eletrônico, tanto que, observando os equipamentos Ryodoraco que faziam na época, era um trambolhão e custava caríssimo. Então, eu desenvolvi isso aqui extremamente acessível para que todo mundo pudesse ter acesso a esse diagnóstico Ryodoraco. Para quem não conhece, o diagnóstico Ryodoraco foi desenvolvido pelo Dr. Nakatani na década de 50. Inclusive, eu dei aula desse diagnóstico eletrônico durante mais de 10 anos, em escolas diversas no Brasil. Vendi muitos aparelhos desse aqui. E quem mais divulgou o Ryodoraco no Brasil fui eu, por conta
da acessibilidade do equipamento. Pô, você tem uma técnica extraordinária, mas os caras tiram o couro do aluno, meu Deus do céu. Imagina você vender um aparelho de Ryodoraco. Na época, digamos assim, para você aprender a técnica, falar, porra, esse negócio é bom demais. Quanto custa o aparelho? R$ 3.000 ou R$ 5.000. Aí eu cheguei e falei, olha, vou fazer um de R$ 500 para vocês. Putz, entenderam? Falei, não, não é possível. Uma técnica tão extraordinária dessa ser vendida tão caro. Infelizmente, a gente vê muito isso. As pessoas querem ganhar dinheiro, não querem passar conhecimento para frente. Ou seja, desenvolver esse aparelho e, por conta de ter esse aparelho, as pessoas interessadas em Ryodoraco nas escolas me convidavam para dar aulas de Ryodoraco para seus alunos. Porque essa técnica ela é aceita para você defender teses de mestrado em universidade. Você pode embasar trabalhos de acupuntura em cima do Ryodoraco. É aceito pela bancada. Mas por que eu estou falando isso aí para vocês? Porque o Ryodoraco é uma técnica que, através da mensuração eletrônica de pontos de acupuntura, normalmente aqui no punho e no tornozelo, permite observar os sinais reflexos do sistema nervoso autônomo, observando algum padrão de desequilíbrio dos meridianos. Mas veja, que não são os meridianos, é o reflexo dos meridianos do sistema nervoso autônomo. Então, veja, através desse diagnóstico eletrônico, nós temos acesso ao nosso funcionamento orgânico pelo sistema nervoso autônomo. E o nosso funcionamento orgânico está ligado aos nossos instintos. E os nossos instintos biológicos, em Jung, o conceito de Jung de instintos, ele diz que, em tese, nós temos um instinto metafísico, arquetípico, que faz uma conexão com os nossos instintos físicos. Nós temos instintos metafísicos e instintos orgânicos, conectados através do inconsciente coletivo, desse inconsciente arquetípico. Veja, na cultura chinesa, e eu estou aqui, né, para vocês terem uma ideia das costuradas que eu fiz, me perdoem, né? Alguns não vão entender, mas na cultura chinesa existe aquela coisa do céu anterior, céu posterior. Os trigramas do céu anterior, eles representam os arquétipos da cultura chinesa. O céu posterior representa o nosso corpo físico. O céu anterior, o metafísico. O posterior, o físico. Entende? Esses trigramas do céu anterior se refletem no céu posterior, criando o físico. Esses instintos arquetípicos do inconsciente coletivo da cultura chinesa se refletem no físico pelos trigramas, nos nossos instintos biológicos, hereditários. E esses 8 trigramas se conectam com as pulsões instintivas que foram mapeadas e estudadas pelo Dr. Zonde. Então, veja que a gente está aí fazendo uma conexão muito bem bolada para que, através dessas informações, vocês tenham mecanismos
para pesquisar, utilizando o Rio Doraco, em conjunto com o teste de Zone. O que é o teste de Zone? O teste de Zone são essas fotografias aqui, são pranchas fotográficas que vocês conseguem, através de um gráfico, observar quanto que essas pulsões instintivas estão agindo na gente. Que em termos de doença, a gente diz que tudo começa lá no psiquismo. Aqui, nessas fotografias, vocês conseguem ter informações do psiquismo. Aqui, a quanto o psiquismo está se materializando no corpo físico com sinais do sistema nervoso autônomo. E aqui, com esses cristais radiônicos, vocês têm recursos terapêuticos para colocar a pessoa no equilíbrio. E muito mais. Avançando no intento de fazer uma individuação. Que, veja bem, a proposta do Dr. Jung é fazer com que a pessoa tenha uma integração do inconsciente individual com o inconsciente coletivo, no que ele chama de individuação. Que a nossa mente é uma coisa só. Quem sou eu? Tá? Segundo Jung, nós nascemos como inconsciente coletivo. Deste inconsciente coletivo nasce um inconsciente individual e o ego, para que a gente sobreviva na sociedade. E esse ego vai ter que aprender a fazer o caminho inverso, se integrar com o inconsciente coletivo, para que ele cumpra a sua missão. Entende? E em termos terapêuticos, em termos de terapia dos cristais radiônicos, que é o que a gente está fazendo hoje, o caminho que a gente desenvolveu hoje. Por isso que eu comentei aqui no início. Não pense que eu larguei isso aqui, não. Eu, quando redesenhei essa cartela, deixa eu pegar uma cartela antiga aqui para você ter uma ideia. Essa aqui era a cartela antiga. Tá? Essa é a cartela atual. Por que eu redesenhei? Porque aqui o conhecimento chegou. Tá? Nessa cartela, a gente representa essa mudança da cartela justamente a compreensão. Para que os cristais radiônicos nasceram? Que eu conto sempre. E quando eu criei o cristal radiônico, em 2008, eu conhecia há um tempo atrás, antes dos cristais serem criados, uma astróloga que a gente trocava tratamentos aqui. Ela fazia mapas astrológicos para mim e eu fazia tratamentos de acupuntura para ela. E no início de 2008, ela trouxe o meu mapa aqui e falou: Raul, tem uma boa notícia para você. Você vai ganhar uma herança. Poxa, você vai ter uma herança, Raul. Você vai ganhar uma herança. E, obviamente, na minha cabeça não havia possibilidade de ter herança nenhuma, financeiramente falando. Aqui é a minha herança. Que seja um presente para todos nós, né? E com certeza será. É só uma questão de materializar essas informações em texto, que a gente está terminando aqui o material de aula para vocês, que eu estou
trabalhando há 2 anos. E, com sorte, vai estar pronto agora, nesse final de ano, para a gente fazer um curso detalhando isso tudo para vocês e preparando para o que a gente denomina realmente o que é a terapia do século XXI, que é a terapia dos cristais radiônicos, uma técnica genuinamente brasileira, criada por esse humilde servo que está aqui, que tem um objetivo nobre, que é unir o trabalho desses 3 grandes mestres, Freud, Jung e Isonde, a quem eu rendo as minhas homenagens aqui pelos seus esforços em deixar isso tudo registrado para que a gente possa construir um mundo melhor, juntamente com toda essa cultura da medicina chinesa, também é extraordinária. E vamos ver o que vai acontecer. Tudo que a gente pode fazer é passar o conhecimento, discutir o conhecimento e ampliar um pouquinho mais, né? O importante é que eu acho que agora nós temos aí algo sólido para realmente fazer a diferença, visto que a compreensão realmente amadureceu em mim. E quando isso acontece, fica mais fácil de transmitir, tá bom? Fiquem com Deus aí e a gente se fala.